Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Espero que sim. Hoje eu vou coração de Dorama Escotar, um gato da risada reflete um pouco sobre cada filme dorama. E hoje eu vou falar de um filme, né? Mas não vou falar muita coisa também não, tá? Foi um filme que ele foi lançado sexta-feira, dia 19 de junho, né? Agora, recentemente. E eu quis assistir esse filme porque eu achei o título curioso, né? É o filme Maridos em Ação. E quando eu vi esse título, eu falei, Maridos em Ação? Mas como assim? Né? E ali foi quando eu comecei a assistir que eu comecei meio que entender. Começa primeiro, né, com um cara na prisão, né? E ali nas costas dele ali tá em várias fórmulas de matemática e depois embaixo tá escrito droga e dinheiro, né? E pelo jeito ele era meio que bandido, né? Com certeza que ele tava na cadeia, só pode que ele era bandido. Aí, né, eu nem falei, mas o elenco desse filme tá aqui pra vocês, tá? Vai estar aqui aparecendo. E tipo assim, depois dessa cena, corta pra um que já vem dançando, todo alegrezinho e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele chega na empresa, dá um beijo na mulher dele e eles começam a ver os números deles crescendo. Eu achei, né, que ele, obviamente, seria um dos maridos em ação, mas que, tipo, eu não achei que ele vendia droga, né? Eu não achei isso. Eu achava que ele vendia outra coisa, que ele trabalhava com outra coisa. Mas ele era meio que né, muito rico, até demais, né? E vendia, né, esses narcóticos, esses narcóticos e tal, né, para os jovens e tal. E ali aparece o segundo, né, a segunda pessoa, que é o detetive. O detetive aparece, pega esse menino e bate, prende, né, esse menino, não o da empresa, o que trabalha para ele, um funcionário dele. E nesse vai e vem aqui, esse gangster acaba saindo da cadeia, o que estava lá preso lá, e ali ele descobre, né, que cá fora só tem aqueles 3 capangas que estão com ele ali, e que tem, né, uma pessoa que já praticamente tomou o país inteiro ali, vendendo esses narcóticos e tal, e que essa pessoa era aquele do primeiro, aquele do começo, que ele era o Dojun, né? Então, era o Dojun. E ele lá foi ele falar que ele queria conversar com esse cara. Aí o Dojun tava saindo da empresa dele e tal, o cara chegou pra ele e falou que o Yongan, né, que era o nome do cara, queria ver ele. E ele saberia quem era só pelo nome. Ele falou que ele não sabia quem era esse homem e tal. Menino, quando esse cara falou pro Yongan que ele falou isso, esse homem ficou puto. E ficou muito puto. E ele foi lá pessoalmente e tal. E aí ele queria que, tipo assim, como os dois era que, tipo, ele tinha mais tempo no ramo e o outro era, né, mais inteligente e tal, que na verdade nem era ele, era a mulher dele, eles juntassem as forças, né, pra dominar o país inteiro, coisa que os outros dois já estavam fazendo sozinhos. Aí ele foi lá, né, o Dojun e a mulher dele começou a rir da cara do Yongan e tal, e eles não falavam o nome certo dele só pra provocar, falava Yongwan, né, e aí chamou os seguranças, tiraram o Yongan de lá, e nisso o Yongan acabou pegando, né, raiva do Dojun e queria meio que acabar com o Dojun. Só que, né, o detetive vai e faz uma operação policial na empresa deles lá e acaba pegando vários funcionários e, inclusive, o Dojun acaba prendendo. Eles têm uma luta e tal, o Dojun luta muito bem, mas o detetive luta melhor, né? E olha, o detetive é foda, detetive. Aí, do nada, corta pra uma cena que o povo tá, tipo, num carro esperando não sei o quê, e eu pensei que era outra operação policial já. Falei, eita, que o povo tá retado mesmo aqui. E pensei que não. O homem sai lá e o pessoal tá tudo lá. Eles estavam ali esperando pra poder pegar um cachorro. Eu falei, gente, mas o que tem a ver isso aqui? Quem é você? O que esse povo tá fazendo aqui? Me explica aqui direito. Só que depois eu vou descobrir que ele é o marido, ele é o veterinário, ele é o marido da ex-mulher do detetive. Sabe? E eu vou descobrir isso quando o detetive tem um encontro com a filha dele,
né? Que ele vai na escola dela porque ela vai fazer uma apresentaçãozinha, né, em inglês lá na escola dela, e ali ele vai, como ele é o pai, né, da menina, ele vai. Só que chegando lá, o veterinário, né, que é o padrasto da menina, tá praticamente sentado no lugar dele. E aí esses dois começam com um negócio assim, um negócio dali, e ali eles sentam na mesma cadeira e com birra, e ele, eu sou o pai dela, que não sei o que, o padrasto, né? Eu falei, meu filho, deixa eu lhe dizer aqui, sabe? Eu entendo o seu lado, entendo. Mas se o pai dela fosse ausente, tudo bem, mas o pai dela tá aí, sabe? Ele gosta da filha dele, né? Ele dá presente pra filha dele, sabe? Então, poxa, né? Eu acho que seria bom, assim, né? Você... Aí ele pega e ficam ali, né, brigando e tal. Só que nisso, a mulher do ex-detetive, né? Ela acaba sendo sequestrada. A mulher e a filha. Por quê? Porque ele tinha prendido o Do-jun. E aí a mulher do Do-jun vai lá e sequestra, manda sequestrar a filha dele e a ex-mulher dele. E aí liga pra ele, ela acha que a mulher ainda é mulher do detetive ainda, né? E fala que se ele não devolver o marido dela, que ela vai torturar a filha e a mulher dele. E aí entra esses dois no carro e ele pede pro veterinário sair, só que o veterinário fala que ele não vai sair e fala que, né, a menina, a mulher dele tá grávida de 3 meses, ou é 3 meses, parece? Não é 3 meses não, é 3 semanas, parece que ele fala. Não é 3 meses não. Aí ele fala, ui, ela tá grávida, e fica mais ainda assim, e aí começa. Daí começa a parte do meio que maridos em ação, porque eles vão bolar um plano para tirar o Do-jun, porque o Do-jun ia ser transferido, né, e se ele chegasse, no caso, ao tribunal, eles não iam conseguir mais tirar ele de lá. Então eles tinham que eles bolaram um plano para tirar ele, né, dali, pegar ele ali na transferência. E quem foi o motorista? O detetive. Aí beleza, o detetive pediu pro veterinário arrumar um carro que não fosse tão chamativo para bolar o acidente, né, para eles conseguirem pegar o Do-jun. O veterinário vai lá, me arruma uma van do pet shop, né, lá da clínica veterinária, com orelhinha e tudo o carro tem. Eu falei, não, meu amigo, não, mas não era assim o carro. Meu Deus, tu tá dizendo que esse carro não tá... Olha, até rabo o carro tem. Meu Deus do céu, não. Olha, e beleza, ele planeja tudo, na cabeça dele dá tudo certo. Só na cabeça dele também, porque na hora lá da prática deu tudo errado, sabe? O povo não bate, só que lá eles ficam parados no meio da rua e aí vem outro carro de lá pra cá em cheio e acerta a van dos policiais, né? E eu tomei um susto nessa hora, que minha nossa senhora, porque eu não tava esperando, eu tava só rindo do negócio do outro que tinha dado errado, né? E aí dá pra, quando vira a câmera já veio o carro em cima já, e ali a van, né, capota e tal, e ele, o detetive sai de lá de dentro, ele e o veterinário pegam o Do-jun. Quem tá no carro é o Yong-gun. Eu não sei se ele sabia que aquela van era policial, ou ele só acabou atingindo, porque ele estava realmente em alta velocidade, e o carro estava no meio da rua. Eu não sei, né, porque não explicou isso direito. Mas, né, como ele já queria pegar o Do-jun e tal, talvez, né, tenha sido isso. Mas eu não acho que ele iria sozinho pra isso, não. Né? Então, eu não sei dizer. Aí, beleza. Dali começa esses três juntos. E o que eu pego e acho muito engraçado é porque eles começam a viver os três juntos ali, né? E o Yong-gun vai atrás deles. E eles nessa van de cachorrinho e tal, e ali eles começam a perguntar ao cara onde é que tá a filha e a mulher deles, e a mulher dele liga de novo, né? E nisso a outra já tinha falado que o detetive não era mais marido dela, era ex-marido, que não sei o que, e ela fala que ela quer falar com o marido de verdade. Sei que nessa confusão eles acabam colocando uma coleira no Do-jun, e toda vez que ele fala alguma coisa errada, acaba tomando um choque. Beleza, tá lá. Ela pede para que eles passem em um lugar antes, que é na empresa deles lá, para pegar a Nabi, que é como se fosse um cubo, sabe? Que é um negócio da IA.
né, da empresa deles, que é o que gera a maior parte do dinheiro da empresa deles. Aquela coisinha parece que vale 100 milhões, sabe? Milhões, ou é bilhões, alguma coisa assim. E eu olhei pra eles assim e falei, caramba. E chega lá nessa empresa lá, esse povo começa e ele começa a dançar a senha, né, e cantar, e eu olhando pra eles assim, o veterinário olhando pra ele, e o detetive olhando pra ele, e eu olhando pra ele, eu falei, gente do céu, que coisa, que isso? Não, sabe, não precisava botar uma senha assim, nossa, mas também quem ia acertar uma senha dessa, né? Ninguém, nunca, 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 nunca. Ele gostava de dançar, ele era bastante animado, então, né, muitas das vezes eu achava que ele tava drogado. Muitas das vezes eu me perguntei, tu tá drogado, amigo? O que tu tem, né? Que assim, não é nada contra a sua felicidade excessiva, mas às vezes parece que tu tá drogado. É coisa assim, né? De momento só, às vezes, talvez também, né? Aí beleza, o que acontece? Eles pegam esse Anabi, né, e vão. Aí o detetive pega e guarda, beleza. Só que o Yongan estava escutando tudo, né, e eles começam a seguir a van e tal, e ali eles começam a perseguir a van e eles começam a fugir, e o veterinário começa a mostrar as habilidades dele de piloto ali e tal, e falar a verdade, o cara é um piloto e tanto, tá? Aquela coisa lá do acidente não deu certo, mas aqui ele mostra as verdadeiras habilidades dele. Aí ele troca até de volante. E depois esse volante sai, menino do céu. E eu já tô achando graça, porque eles três já estão como se tivessem unidos, sabe? É engraçado. Só que teve na hora que bate, que é na hora que o volante sai, né? Que eles batem ali no outro carro e que o cubo cai no chão e o detetive sai para poder, né, ver como é que tá a situação. E nessa hora, o Dojun, ele pega o Anabi e sai correndo. E ali eles partem correndo atrás, tanto ele, o detetive, quanto o veterinário, quanto a gangue do Yongan, né? E parte correndo atrás desse homem. Sei que quem acha ele primeiro é o Yongan. E ali ele fala que ele vai deixar lá, né, o Anabi pro Yongan levar e não sei o que, né, pra poupar a vida dele, porque o Yongan tá com a arma apontada pra ele e não tem mais pra onde ele correr, já que pra onde ele tá é um precipício. Sei que o Yongan atira nele, né, e eu falei, pronto, agora o homem morreu. E agora, como é que vocês vão pegar a mulher e a filha de vocês de novo? Porque se acontecer alguma coisa com esse homem aqui agora, já era. Lá no começo, quando esse homem já foi preso, vamos supor, com 10 minutos de filme, eu já sabia que ia dar coisa errada. E agora que esse homem morreu? Agora é que vai dar coisa errada mesmo, viu? Agora é que vai ficar bom, é agora. Aí, beleza, quando eles escutaram barulho de tiro e quando o veterinário e o detetive chegou lá, só tava, né, a caixa no chão, eles viram o sangue e quando eles olharam para baixo, o Dojun tava lá, né, tipo, ele tinha caído bem na árvore, assim, espendurado. Não sei de onde eles tiraram a corda, né, de escalagem, porque o veterinário, ele gosta de esportes radicais e tal, e eu não sei de onde eles tiraram aquela corda talvez tinha na van, e sei que o veterinário desce até lá embaixo. Aí ele chega lá, tenta acordar o Dojun, ele não consegue, ele vai lá e dá um choque no Dojun por conta da coleira, o Dojun meio que acorda, e ali ele coloca os equipamentos no Dojun e pede pro detetive puxar. O detetive vai puxando e ele chamando o Dojun, pedindo pro Dojun não dormir, que não sei o que, mas cada puxada que o detetive dava, ele batia a cabeça numa pedra. Eu falei, pronto, se ele não morreu antes com um tiro, agora ele vai morrer de traumatismo craniano, porque meu amigo... E o veterinário, não, você não pode dormir. E ele ia lá e batia a cabeça na pedra. Eu falei, não, amiga, ele não vai dormir não, ele vai morrer. Né? Desse jeito assim, ele vai morrer. Eu sei que ele chega lá em cima. Eu falei, graças a Deus, como é que esse homem chegou vivo aí em cima? Né? Porque de tanta pedra que ele bateu essa cabeça dele, vê se não tem um furo aí, porque tu é doido, menino. E aí lá foram eles, né? Levaram ele pra van. E aí tá lá, né, com a bala lá nele lá, e ali o veterinário olha assim, e agora a gente tem que levar ele pro hospital, e o detetive fala que não pode levar ele pro hospital, e obviamente, né, realmente não poderia, porque senão ele ia ficar lá preso. Aí ele fala, e o que a gente vai fazer se ele morrer, não sei o que, olha, eu falei, meu amigo, tu é médico, é veterinário? É, mas é médico.
sabe? Vocês fazem praticamente a mesma coisa, a diferença é que um faz em gente e o outro faz em bicho. Aí o detetive vira pra ele e fala que é pra ele imaginar que o Doberman é um cachorro, né, gigante. Aí ele fala um Doberman e ele começa a fazer a operação no Doberman. Só que aí, o que acontece? Depois que ele faz a operação, que ele tira a bala, que ele costura, o Doberman começa a se tremer. E ali ele sabe que o Doberman tá precisando de sangue, né, e ele pergunta qual é o tipo do Doberman fala B, e o detetive não quer que seja B, ele quer que seja A, ele quer que seja alguma outra coisa, mas não que seja B, né? E acaba que quem tem o sangue B é o detetive. E aí o que acontece? Eles vão fazer a transfusão de sangue do detetive pro Doberman. O detetive, onde é que eu fui amarrar meu jegue? Eu falei, exatamente, onde? Onde tu foi? Porque, amigo do céu, e eu já tava morrendo de rir nessa cena já, porque, oh meu Deus do céu, é muita graça. E ali eles começam a contar, né, a história. E ele pergunta pro veterinário, enquanto o Doidinho tá lá, né, dormindo, pergunta pro veterinário como é que ele conheceu, né, a ex-esposa dele e tal, e ali o veterinário conta. E ali depois o Doidinho acorda, e ali ele agradece o veterinário, e ali ele vai contar a história dele também, como é que ele conheceu a esposa dele e tal, né, porque o detetive pergunta. E quando passa pra casa, né, da veterinária, da mulher dele, né, do Doidun, ela tá lá em pé, aí ela vem trazendo um cobertor pra menininha, né, o Yeonjun, que é a filha do detetive, e a ex-esposa do detetive tá lá ainda também, né, e ali elas começam a conversar também, né, falando, perguntando dos dois maridos dela e tal, né, que é do ex-marido e do atual marido, e aí ela pergunta do marido dela também. E ali ela fala que o marido dela chegou. Na hora que ela falou isso, que o marido dela chegou, que ela olhou pra trás, né, não mostrou quem era. E ali eu tomei um susto, eu falei, não, ela não fez isso comigo, ela não fez isso com o Dojun. Né? Não é possível que o marido dela é o Yongan e ela estava enganando o Yeonjun esse tempo todo, o Dojun nesse tempo todo. Não é possível, não posso acreditar num negócio desse. Mas não, né? Na verdade, graças a Deus que não. Menino, e aí esse Yongan liga pro detetive e fala que tá, né, com a filha dele, a ex-esposa dele e a esposa do Dojun. E aí, menina, agora esses três homens vai tentar se juntar, né? Os três não, os dois, basicamente, o detetive e o Dojun, porque o detetive, né, dá uma anestesia no dá uma anestesia no veterinário, né? E o veterinário acaba lá dormindo e eles deixam o veterinário lá e ali vão os dois, né? O detetive e o Dojun, só que o veterinário acorda a tempo e consegue descobrir que era meio que uma armadilha aquilo lá. Só que quando o veterinário chega lá, né, aquilo também era meio que uma armadilha. Porque ele tinha dado um relógio para a menininha, só que o relógio os bandidos tinham pegado e a menininha tinha fugido, né, porque a mulher do Dojun ajudou a ex do detetive a fazer a menininha fugir. E quem chegou lá para ajudar a menininha foi a atual meio que concorrente, não, né? Meio que, como é que diz? Ela fala pra menininha que ela é candidata a madrasta da menininha, né? Que ela é interessada no detetive e tal. Então ela fala que ela é a candidata e quem ajuda ela é a candidata a madrasta dela, né? Ela esconde ela no barco. E atrai o pessoal, é o tanto que ela é pega também, presa também, né? E ali ela consegue achar a menininha por conta do relógio que o detetive tinha dado para a menininha, porque eles tomaram o relógio, né, que o padrasto tinha dado para ela, mas elas não sabiam que ela tinha outro, que tinha sido o pai dela que tinha dado. E ali ele não estava com o relógio dele. A repórter que achou. E aí ela conseguiu achar a menininha, conseguiu esconder a menininha, ajudar a menininha. Aí beleza. E nisso tudo, quando eles chegam lá, né, era uma armadilha, ele pega o veterinário, ele pega o detetive e prende num freezer para eles poderem morrer congelados, né? E ele tá lá. Tá ele conversando com isso e com aquilo, e ele falando que, né, do Dojun, falando que ia matar o detetive, que isso, que aquilo. E até ali tudo bem. Ele, né, quebra o cubo de 100 milhões lá, de 100 milhões ou bilhões lá, né?
e tal, e o Do-jun tá de boa. Mas menino, quando ele vai pra mexer na mulher do Do-jun, o menino Do-jun fala que não é pra ele encostar num fio de cabelo dela, porque senão ele vai matar ele. E ele não acredita e ele vai indo, e o Do-jun começa meio que parece que o homem cria uma força de não sei de onde ele tirou aquilo. E ele quebra as cordas e tira a corda do pescoço e parte pra cima desse homem. Eu falei, meu Deus do céu, ele falou que não era pra tu mexer com a esposa dele, menino. Olha aí, tá vendo? Rapaz, de onde esse homem tirou essa força toda? Meu Deus do céu. Sei que os outros dois estão lá quase morrendo congelado, tá lá, né, deitado meio que, sentado meio que junto, né, pra tentar diminuir o frio e tal, e já estão conversando, não estão conversando nada com nada mais, e ali eles falam que eles não podem morrer daquele jeito, eles levantam e eles acabam derrubando a porta, né, sei que na hora que eles estão lutando lá, eles, do nada aparece aqueles dois, o veterinário e o detetive, e ali eles começam a lutar com o pessoal, tanto as meninas, né, quanto o negócio, e eu preocupada com a ex do detetive, porque ela tava grávida, eu falei, mulher do céu, pelo amor de Deus, cuidado que tu tá prenha, diabo, e ali ela lutando também, com os peixes congelados na mão, batendo na cabeça do povo, e sei que eles acabam, né, se ajudando. Eu falei, não, eu não acredito no que eu tô vendo. Eu tô vendo, sério, uma repórter, uma mulher de um ex-detetive, um veterinário, um gangster e a mulher de um gangster lutando pra eliminar outros gangsters. Lutando todo mundo junto. Não. Oh, meu Deus, esse filme é muito louco, sabe? E eles acabam, quando eles acabam ali se ajudando e tal, né? Porque antes o veterinário, ele meio que implicava muito com o detetive e ele não chamava o detetive de irmão de jeito nenhum, nada. Só que em determinado tempo dessa história toda, eles acabaram criando um carinho um pelo outro e acabaram gostando um do outro. E agora ele chama o detetive de Hyun, né? Que no caso lá é irmão mais velho e tal. Eu falei, ai, só que mesmo. E acaba que o Do-jun e a mulher dele acaba fugindo, só que acaba fugindo no barco, né? Que a filha do detetive tá. E ali eles olhando ela fala que a menina tá lá dentro do barco, a repórter. E ali agora eles têm que ir. Agora, como eles vão chegar lá, é que é uma boa pergunta. Eu sei que o veterinário olha pra cima. Lembra que ele gosta de esportes radicais. Menino, esse homem me inventa de subir lá pra cima e pular de parapente lá de cima. E o detetive desmaia lá e ele para acordar o detetive. Aí ele olha o detetive e fala, a gente tem que salvar a Yeon de hoje, a gente precisa salvar ela. Aí o detetive precisa salvar a minha filha, que não sei o quê. E ali ele acaba, né, tá lá, os dois lá em cima voando e tal, aí a mulher do Do-jun olha pra ele e fala, você tem certeza que o detetive não vai vir atrás da gente, que não sei o que? Não, como é que ele vai vir? Ele vai atravessar o rio de Cheonan aqui, né, nadando, que não sei o que, voando? Eu falei, nadando não, mas voando você acertou, porque olha lá em cima lá. Menina, e aí a menininha abre a porta. Na hora que a menininha abre a porta, eles tomam um susto, né, e a mulher do Do-jun conhece ela. Aí ele chega, né, e ela vê o pai dela lá em cima, os dois, e chamam pelos pais, e aí o povo olha até ele lá, e eles caem dentro do barco, né, e ali ele acaba prendendo o Do-jun e a mulher do Do-jun, né, o detetive, e eles acabam salvando a menininha, e ali no outro dia na escola, no outro dia não, né, depois na escola, eles estão fazendo, né, aquela apresentação que, do mesmo dia que ela foi sequestrada e tal, e ali tá os dois sentados, né? Tá ela, a mãe dela com a barrigona já, o veterinário e ele ali, eles conversando numa boa, e ela começa a falar, falando que ela tem dois pais, que não sei o que não sei o que. Ela é bonitinha demais, meu Deus do céu. Né? Ela gosta bastante dos dois, e os dois, né, com tanto o pai dela quanto o padrasto dela tratam ela super bem, né? E ali depois, na hora da foto, né, ele pergunta, o veterinário que para a foto perguntando do detetive, que era pro detetive estar ali, que não sei o quê. Aí ele fala que ele estava ali na estante, que não sei o quê, só que depois mostra que ele, né, que resolveu deixar só os três ali para tirar foto. E ali a repórter chega, né, para conversar com ele.
e ela fala do sorriso que ele tem, ficou sabendo que ele tem um sorriso matador, não sei o quê. Sei que no final ele termina dando esse sorriso pra ela, né? É engraçado ver de como no começo eles meio que se davam um choque juntos, né? Porque um era o ex e o outro era o atual. Mas no final eles têm essa dinâmica legal, né? De serem uma família agora, né? Então é muito divertido. E o filme não é só legal por conta disso, o filme é muito divertido também pela dinâmica toda, né? Do filme que é construída. E é aquela coisa de que, tipo, ali, quando os três, né, se juntaram ali para poder salvar as esposas, foi que eu entendi o Maridos em Ação, né? Foi muito divertido, foi muito engraçado assistir esse filme. Eu sorri demais, olha, sinceramente. Eu sorri muito, muito mesmo desse filme. Então, eu vou dizer pra vocês, é um filme que vale a pena assistir, tá? Vale muito a pena você assistir esse filme. É um lançamento, né? Então, corram e vão assistir, porque eu gostei bastante desse filme. E é isso, pessoinhas. Deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme. Se não assistiram, vão lá assistir, tá? E se já assistiram, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, se não gostaram, né? Se riram bastante, se não riram. E curte se vocês gostaram desse vídeo, tá? Se inscrevam, compartilhem e ative as notificações. E lembre-se, pessoinhas, não esconda o brilho de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão, confie no vazio, não é perca, é só espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo, anhão!